Graça e paz, povo metodista, todos aqueles e aquelas que amam a palavra de Deus e estão buscando essa palavra através do plano de leitura cronológica da Bíblia. Então hoje nós estamos completando 99 dias de leitura, amém? E vamos estar lendo aqui 2 Samuel, a partir do capítulo 16 até o 18, amém? Então vamos entrando, dando a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nome de Jesus, amém? Nossa irmã Zezé, Selma Afonso, Valéria Lima, Deus abençoe Rosane Breia, Graça Monteiro, que todos nós possamos estar chegando aqui debaixo da bênção do Senhor, Irmã Zilpa também está conosco aqui, glória a Deus. Nossa irmã Pastora Ana Virgínia, Maria Amélia Cardoso também entrando aqui conosco. Mais ou menos, Maria Amélia, assim, agora com coriza, dor de garganta, não tá tão grave, mas está atrapalhando um pouco, dá muita cansaço, falta de ar, mas vencendo, tentando vencer. É um gigante por dia, assim que a gente vai vencendo, Que bom, Regina, que você conseguiu. Entre agora, fique em paz. Nossa irmã Luziene, Kátia, Lúcia Campos, Deus abençoe a todos e todas, amém? Raquel Félix também aqui conosco, Neide Vitor, Marisa Peçanha, Margarete Vaz, Antônio, Ilza Santos, Deus abençoe, amém? Cada um de vocês. Hoje nós vamos estar lendo 2 Samuel a partir do capítulo 16 até o 18, tá bom, gente? Lembrando assim como que era conturbada a casa de Davi, uma casa que estava conturbada, a irmã Vilar entrou também aqui, Gibson, Isabel, Vila Porto, Sônia Pimentel, por conta da desobediência de Davi com Batseba, quando ele acaba seduzindo a esposa do comandante Urias. Então ele não morre, mas o Senhor põe uma sentença de que os filhos morreriam debaixo de tragédia. Então só coisas ruins começaram a acontecer com a família dele. Então vamos lá, gente. Nós temos aqui a Viviane Eloá, a Miriam Vieira, seja bem-vinda, Miriam. Abraço aí na minha família. Tempão que eu não vejo Marquinho. Esse irmão não é mole não, hein? Deus abençoe. E agora ele tá com carro, não vem me ver, Tudo bem. Não quer passar o outro lado da Baía de Guanabara. Mas dá um abraço neles, por favor. Amém? Sônia dos Anjos aqui conosco. Vamos continuar aí, gente, orando pelo Reinaldo. Ele ainda não despertou, do coma induzido, apesar que está sem sedação, há vários dias, Então, só a mão de Deus mesmo, Marli Souza Neto também está aqui conosco. Então, vamos começar, gente, Porque eu estou até com dificuldade aqui de respirar, mas a gente não vai deixar de ler a palavra, tá bom? Então, irmão Moacir, Marli, Ares, Tânia Mara, sejam bem-vindos. Deus tá legal, Miriam, obrigado, viu? Fala com ele para ele vir aqui me visitar, meu irmão mais novo, não é mole não. Então vamos lá, gente. Hoje, 2 Samuel, começando pelo capítulo 16, e nós vamos orar, tá bom? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, teu é o querer, teu é o realizar. E se nós estamos, Senhor Deus, realizando esse tempo de plano cronológico de leitura bíblica, é porque essa é a sua vontade, Pai. Então, meu Deus, em nome de Jesus, abençoa a nossa leitura, a compreensão da tua palavra, nos ajude a entender a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, e que em nome de Jesus seja um tempo favorável de leitura, Senhor. Fala conosco, Senhor. Senhor, como nós precisamos ouvir a sua voz. E a sua voz, ela vem pela palavra. E nós estamos aqui diante da tua palavra. Por isso, fala
Senhor, porque cada um de nós vai ouvir a sua voz. Oramos em concordância, em nome de Jesus. Amém e amém. Ah, Marquinho vendeu o carro? Meu Deus, depois eu vou ligar para ele. Amém. Então vamos lá, gente. Amém, amém, amém. Amém. Receba em nome de Jesus. Toda a bênção é bem-vinda. Aliás, a gente fica de pé por causa da oração, né, gente? Se não fosse a oração, como diz a palavra, Israel que o diga, né? Se não fosse as orações, a gente não estaria de pé, não, né? Domingo foi muito trabalho, né? Porque já é mesmo normalmente para nós pastores, mas à noite nós tivemos a recepção de 2 famílias, 5 novos membros, né? Com as crianças 7. Então foi um culto extenso, acabou mais de 9 e pouca da noite, mas foi tanta festa, tanta alegria, tanta gratidão a Deus, né, por tudo que Deus é e tem feito, que a gente, né, tem que aguentar firme, né? Então vamos lá, gente. 2 Samuel, capítulo 16. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras, quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. E o rei perguntou a Ziba: o que você pretende com isso? E Ziba respondeu: os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, e o vinho para os cansados no deserto beberem. Então o rei perguntou: onde está o neto de seu senhor? E Ziba respondeu: eis que ficou em Jerusalém, pois disse: hoje a casa de Israel me restituirá o reino do meu avô. Então o rei disse a Ziba: tudo que pertence a Mefibosete é seu. E Ziba respondeu: eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei meu senhor. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei. Gente, presta atenção nessa história. Filho de Gera, saiu e ia amaldiçoando. Ele era parente de Saul, era da família de Saul, né? Era descendente, fazia parte. O nome desse homem era Simei. E ele saiu e ele ia amaldiçoando, atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Quer dizer, à direita e à esquerda do rei estavam os valentes de Davi para proteger. Mas esse homem, quando viu Davi, ele começou a amaldiçoar e a atirar pedras. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno, o Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça porque é um assassino. Olha bem, amado. Então Abissai, presta atenção. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que este cão morto amaldiçoaria a meu senhor o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele. Mas o rei disse: que tenho eu a ver com vocês, filho de Zeruia? Deixe que amaldiçoe. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar por que você está fazendo isso? E Davi disse a Abissai e a todos os seus servos: se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixe-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje. E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando. Então tinha um monte aqui, esse homem vinha por cima aqui do monte, e para aqui embaixo vinha Davi
com os seus valentes. Então daqui de cima ele amaldiçoava a Davi. Olha que coisa, né? E assim Davi e seus homens prosseguiam o caminho. Também Simeia pela encosta do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. E quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: viva o rei, viva o rei. Porém Absalão disse a Uzai: é esta a sua fidelidade para com seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo? E Uzai respondeu a Absalão: não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel dele serei e com ele ficarei. Ou seja, tá virando a casaca, né? Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servia seu pai, assim servirei a você. Então Absalão perguntou a Aitofel: o que vocês aconselham que devemos fazer? E Aitofel respondeu a Absalão: tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. E todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados. Lembra que já é o segundo conselho maligno que Absalão responde, e Absalão acaba seguindo. Por isso a gente tem que ter muito cuidado com os conselhos, gente, né? O conselho que foi dado a Absalão primeiro já fez ele pecar contra o pai. E agora estão aconselhando ele a dormir com as concubinas do rei, que deixou para cuidar do palácio. Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo Israel, ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Então Davi, como Absalão, seguiam os conselhos de Aitofel. Capítulo 17. Depois, Aitofel disse a Absalão: deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi essa noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procurar matar. Assim, todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e todos os anciãos de Israel, mas Absalão disse: chamem agora a Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. E quando Uzai chegou a Absalão, lhe falou dizendo: o parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: desta vez, o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: você conhece o seu pai, os seus homens, e sabe que são valentes, e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada de seus filhotes. Além disso, seu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em algum outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então, até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel
desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra, e não ficará ele, nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Verso 13. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós o arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens lhe disseram: o conselho de Uzai, o arquita, é melhor do que o de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Verso 15. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadok e Abiatar: assim, Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: não passe essa noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimás estavam em Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas um moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas, entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço do seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher respondeu: já passaram o ribeiro. E eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém. Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar a Davi e disseram: levante-se e passem depressa as águas, porque assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. E quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, e da cidade em que morava, pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Olha como Deus começa a mudar os planos dos homens. Aitofel, que dava maus conselhos a Absalão, quando viu que seu conselho não foi acatado, se suicidou, se enforcou. Verso 24. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando dos exércitos em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lodebá, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Olha como Deus provê. Mesmo numa guerra, Deus provê.
Capítulo 18. Davi contou os soldados que tinha consigo, pôs sobre ele capitães de 1000, capitães de 100, e então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abissai, filho de Zeruia, e o irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu, e o rei disse ao povo: eu também irei com vocês. Mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe e a Abissai e a Atai, dizendo: por amor de mim, tratem com brandura o jovem Absalão, ou seja, não façam mal a Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava a ordem, todos os capitães, a respeito de Absalão. E assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali todo o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota, com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Ou seja, na luta fugiram para a floresta, e a floresta tem 1000 perigos, né, gente? Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Então os galhos eram baixos, a mula vinha passando por baixo da árvore, e aí tinha aqueles galhos assim, né, feito uma forca. Então quando passou, a cabeça de Absalão ficou presa no galho, né? A mula embaixo e a cabeça de Absalão ficou presa. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a vocês 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusesse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor e a Abissai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com esses dardos, atravessou o coração de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram a Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta. E levantaram sobre ele um enorme monte de pedra, e todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama Monumento de Absalão.
Então Ahimaás, filho de Zadok, disse a Joabe: Desde que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou da mão de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: Vá e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém, Ahimaás, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: Aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. E Joabe perguntou: E por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? E Ahimaás respondeu: Aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: Corra. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os dois portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. E a sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: Se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. E então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: Eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: Também este traz boas notícias. E a sentinela continuou: Vejo o jeito de correr do primeiro e parece ser o jeito de correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então o rei disse: Este homem é de bem e trará boas notícias. Ahimaás gritou e disse ao rei: Paz! E inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: Bendito seja seja o Senhor seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então o rei perguntou: Vai bem o jovem Absalão? E Ahimaás respondeu: Vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. Sabia, né, gente? E o rei disse: Fique ali ao lado e espere. E ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: Boas notícias para o rei, o meu senhor. Hoje o Senhor livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: Vai bem o jovem Absalão? E o etíope respondeu: Que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei meu senhor e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou, e andando dizia: Meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho, meu filho. Tragédia, né? Uma tragédia anunciada. Deus avisou a Davi que a casa de Davi, os seus descendentes, morreriam tragicamente, né? Então a gente tem a filha Tamar, que foi violentada pelo seu próprio irmão, né? Depois, um dos seus irmãos vinga o que o irmão fez com ela, matando o seu irmão. Vemos Absalão se levantando contra o reino de seu pai, e agora ele foi morto, né, pelo mal que ele fez. Então, gente, né, a gente precisa aprender a temer o Senhor, porque é impressionante o peso da mão de Deus, né, para a justiça. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor, gente. Então, você vê, Davi, né, não matou o mensageiro, que eles, quando ficava com raiva, fazia isso. Mas Davi não matou o mensageiro, porque Davi estava tão desesperado pela morte do seu filho, né, que ele só perguntava: vai bem o jovem Absalão, né? Mas na verdade ele sabia que Deus estava cumprindo o que foi dito por causa do pecado dele. E ainda tem gente que pensa que pecados não tem consequência, só tem consequência para quem pratica. Não, gente. A gente pode botar um filho
a gente pode botar uma casa debaixo de maldição, né? Então a gente precisa temer a Deus e andar de acordo com a sua palavra. Amém? Então, gente, nós vamos orar aqui, né? Você pode ir colocando aí os nomes que a gente vai estar apresentando ao Senhor, e que Deus continue nos ajudando e nos dando força. Né? Deus avisou de uma guerra, Deus avisou de um contra-ataque, Deus avisou que os dias são maus, lembrando que mesmo um dia mau não dura para sempre. Mas nesses dias maus, fique vigilante, não baixe a guarda, né? Eu soube com muita tristeza, eu preguei terça-feira, foi terça-feira? Acho que foi terça-feira, né? Eu preguei na igreja do pastor Antônio Carlos e soube da notícia que o irmão da esposa, né? O irmão da esposa estava vindo de bicicleta pela calçada e um carro saía de uma igreja, não sei se era Testemunho de Jeová, alguma coisa assim, e não o viu e o jogou longe. Fraturou várias costelas, se machucou muito, muito, muito. E hoje tivemos a notícia que ele faleceu, né? Então, a morte trágica de um homem de 62 anos, um homem servo do Deus Altíssimo. Então, gente, vamos vigiar e orar. Amém? Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eu quero colocar todos os que estão aqui, Senhor, apresentando sua família, seus amigos, Senhor, seus parentes, pedindo livramento, Senhor. Pai, livra do mal, livra da morte, livra das enfermidades, livra da dengue, Senhor. Livra da Covid, que muitos dizem que não é mais, mas ela ainda está por aí, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, abençoa teu povo com vida e saúde. Senhor, toda enfermidade pelos ares, Senhor, toda enfermidade por terra, Senhor, que bata em retirada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, sopra o teu fôlego de vida sobre nós, sobre os que estão internados, sopra o teu fôlego de vida para que vivam, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, não deixa debaixo de cativeiro, Senhor. A sepultura não te pode louvar, e agindo, Senhor, ninguém poderá impedir, meu Pai. Então entra com provisão, não é por merecimento, é graça, Senhor. É graça, e a tua palavra diz que aonde, Senhor, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então estende a tua mão, Senhor. Cura, liberta, restaura a saúde, entra com provisão nessas vidas, Senhor, porque somente o Senhor pode nos curar. Nós estamos colocando nossa vida nas tuas mãos, colocando a vida de cada irmão e irmã, Senhor, para que o Senhor reverta a situação e o Senhor sopre fôlego de vida, que faça as células, os neurônios, tudo, Senhor, voltar a funcionar. Senhor, em nome de Jesus, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos. Nós não podemos, Senhor, diz a tua palavra, que nós não podemos acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Então, meu Deus, é o Senhor, é do Senhor o querer e o realizar. Então age por amor do teu nome, nós estamos pedindo, apresentando as causas do Senhor, para que o Senhor possa intervir. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em concordância, pedindo livramento, pedindo milagre, pedindo cura, pedindo saúde, pedindo a intervenção de Deus, pelo poder e na autoridade que há no nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Por amor do teu nome, age, Senhor, e tenha misericórdia de nós. A tua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Nós oramos em concordância, ligando no céu e na terra. E o povo de Deus diz amém e amém, Senhor. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que o Senhor conceda as nossas petições, que tenhamos fé para com aquele do qual nós estamos orando e pedindo. Amém? Que Deus abençoe, seja com cada um de nós e à medida que a gente descansa, que a gente dorme, que Deus continue concedendo as suas bênçãos. Afinal, amados, aos seus Deus dá enquanto dorme. Deus abençoe, fiquem na paz e amanhã estaremos aqui para finalizar, né? Amanhã, gente, serão 100 dias. Coisa mais linda, né?
Amanhã não terminamos o livro de Samuel, não. Os penúltimos capítulos. Nós vamos terminar no dia 10. E dia 10, né, daqui a pouco eu vou estar postando aí para intercessores distritais, regionais, locais, né, que começa o primeiro dia de 21 dias de jejum conclamado pelo nosso bispo para o dia do legado. Amém? Que a gente possa ser encontrado fazendo a obra de Deus. Gente, fique na paz e ore por mim. Deus abençoe. Beijo da sua pastora. A paz do Senhor.